Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos falar do livro de Yoram Hazony. Yoram Hazony, que escreve, meus amigos, um livro importantíssimo. Este livro tem como título A Virtude do Nacionalismo. E, meus amigos, fala-se muito em nacionalismo sem ter a mínima noção do que é que nós estamos a falar. O que é o chamado nacionalismo? O que é o Estado-nação, em português, ou o Estado Nacional, em brasileiro? Aqui, este livro é a versão Vida Editorial, CEDET, portanto é uma tradução brasileira, escrita em 2019, 238 páginas, com a tradução de Evandro Fernandes de Pontes. Portanto, este livro, meus amigos, é talvez um dos livros mais importantes que já foi escrito em termos de ciência política. Eu repito, um dos livros mais importantes. Este autor, que é de ascendência judaica, Yoram Hazony, portanto está livre de qualquer suspeita de extremismos da direita, como gostam muito de dizer, é o próprio que defende, digamos assim, em termos de significado, o que é quando nós falamos em nacionalismo. Como nasce o nacionalismo? E, meus amigos, o nacionalismo não nasce na Revolução Francesa. O nacionalismo não nasce com Herder na Alemanha. Foi um dos principais, para mim, um dos principais teóricos do nacionalismo. Não nasce com o Sacro Império Romano ou com o Imperador Constantino, que já ouvi tudo e mais alguma coisa. Nasce há mais de 4.000 anos numa pequena nação que fica ali no Oriente Médio e que tem por nome de Israel. E eu sei que isto é polémico. Eu sei que vai vir esta gente toda da extrema-direita. O quê? Israel, isto, Israel aqui. Porque eu já sei, meus amigos. E é por isso é que este livro é um dos livros mais poderosos que eu já vi. Porque põe e bota à terra completamente todas estas doutrinas, principalmente que são doutrinas francesas. Atenção. Porque é esta ideia, meus amigos, esta ideia de que nacionalistas seriam contra o sionismo, isto só acontece, como diz muito bem o professor Olavo de Carvalho, que já faleceu, isto acontece na direita francesa porque metade da direita francesa, que ela está dividida em duas, sempre cometeu este erro. Ser contra Israel. Ora, o nacionalismo americano, que é de origem WASP, norte-americano protestante, é completamente pró-Israel, meus amigos. Então vemos aqui uma grande contradição entre as forças norte-americanas da direita conservadora e as forças, muitas vezes francesas, e hoje o Rassemblement National, de Marine Le Pen, claramente põe o dedo na ferida ao dizer não, nós somos a favor de Israel, ao contrário da France Insoumise, do Frente Popular, do Front Populaire, aliás, do Front Populaire, que é aqueles partidos todos. Eles dizem que o Mélenchon diz que representa aqueles partidos. Eu não me estou a desviar, eu rapidamente vou tentar explicar porque é que estou a falar disso. Que, como eu estava a dizer, que o próprio Mélenchon diz representar esta Frente Popular, mas que muitos partidos da Frente Popular dizem não, não se revê no Mélenchon, porque é um extremista, e o próprio Mélenchon é o primeiro a defender todas as forças anti-sionistas e antissemitas, principalmente antissemitas, meus amigos. Então nós temos que perceber aqui uma coisa muito importante. O ser a favor do Estado-nação ao Estado Nacional nada tem a ver com etnias, com defender uma etnia ou não defender outra etnia. Nada tem a ver com cores, nada tem a ver... Não, absolutamente isto. E a maior prova é justamente Yoram Hazony, que escreve este livro, que é um israelita, da ascendência judaica, e que é professor, nós já vamos ver quem é, doutorado em teoria política, presidente da Fundação Edmund Burke Foundation, em Washington, portanto é um conservador de primeira, não é?
defensor acérrimo de Edmund Burke, do Russell Kirk e de todos os grandes conservadores, e é o primeiro a dizer que o Estado-nação, eu vou dizer aqui, como estamos em Portugal, eu vou utilizar a palavra Estado-nação, que eu prefiro do que Estado-nacional, embora o autor aqui utilize a expressão Estado-nacional, do que o Estado-nação, o primeiro Estado-nação aparece com Israel na história do mundo. Pois, eu estou a fazer esta pausa porque é muito importante. E nós vamos ver isto aqui, o autor explica. Explica que na Mesopotâmia, no Oriente Médio, ali naquela zona do Crescente Fértil, só existiam impérios. Impérios da Assíria, Mesopotâmia, Babilónia, dos caldeus, aqueles impérios todos, até chegar às cidades-estados da Grécia, que começam a ter já outra visão, e depois é o Império Romano, mas isso depois é outra história. Então, meus amigos, o único povo, porque o autor aqui nos vai falar em tribo e clã, não é? E depois Estado-nação. É assim que funciona a hierarquia da evolução de porque é que aparece, mas eu já me estou a adiantar, porque é que aparece o Estado-nação, e nós agora vamos ver este livro. E meus amigos, este livro de Yoram Hazony, A Virtude do Nacionalismo, foi eleito o livro conservador do ano de 2019. Nós estamos em 2024, mas quando ele saiu, eu fiz um pequeno resumo deste livro, na altura em PDF, logo no início do canal. Aí há 4 anos atrás, aquilo tinha o livro em PDF, e agora consegui encomendar o livro. Eu tenho aqui o livro mesmo, com cerca de 238 páginas, e meus amigos, eu li este livro do início ao fim, e que eu me disse, é fantástico. Como a inteligência deste autor ao explicar a evolução do Estado-nação, meus amigos. E como o Estado-nação é a única forma de proteção para uma ordem política. Eu vou repetir, o Estado-nação, porque isto é uma das ideias centrais do livro, o Estado-nação é a forma correta e é a melhor forma, a forma de virtude de uma ordem política. A melhor forma. E o império é a pior forma. Ora, o autor vai explicar depois o que é o império, o que é que deu origem ao império, que é o globalismo. Então nós vamos ver esta relação entre Estado-nação e globalismo, que é império. Então vamos agora ver. Primeiro, na página 9, temos, portanto, temos portanto, o prefácio do livro, portanto, aqui na página 9, na introdução, desculpa, que vai até, eu quero frisar isto, por isso dê-me só uns minutos, que vai até a parte 1, e que este prefácio, o autor nos fala em vários livros que o autor estudou para poder, digamos assim, fazer a sua tese, não é? Então, desde Mills, Kant, Burke, Locke, Hobbes, Mises, Ludwig von Mises, Johann Herder e Vattel, Herzl e as próprias escrituras, que o autor utiliza também as escrituras sagradas para nos dar a origem do que é o Estado-nação. Então eu já posso adiantar que o Estado-nação é uma criação de que as próprias escrituras sagradas nos mostram. Portanto, isso é muito importante os meus amigos reterem isso. Portanto, o discurso coerente do senso comum hoje é de que o nacionalismo é a guerra. Quantos políticos vocês ouvem dizer isso? Políticos americanos, principalmente democratas, políticos europeus da União Europeia, políticos portugueses. Nacionalismo é a guerra. E vou explicar porque é que eles dizem isso. Porque é que eles querem mesmo que o nacionalismo seja visto desta forma. Porque o grande inimigo da humanidade neste momento, o grande inimigo destes poderes é o Estado-nação. Meus amigos, é o grande inimigo. Um partido político que defende o Estado-nação é logo porque é que o RN em França é o mal da fita neste momento. É o partido que praticamente toda a população francesa votou, quase toda, não toda, mas uma grande parte. E neste momento é o partido mais... Eles não se importam
da Frente Popular, não é? Em que faz parte Les Insoumis, de Mélenchon, seja antissemita, seja que faça distúrbios, que tenham os delinquentes todos a apoiar aquele partido, não é? Porque aquele é a extrema-esquerda do pior que há, é a ultra-esquerda do pior que há. Eles, nem que aquela gente vá à rua destruir tudo, eles não se importam. Agora, o RN defende o Estado-nação, não, isso não queremos. Então são extremistas, temos que atingir estes tipos. Porquê? Porque é o Estado-nação. Meus amigos, o grande problema desta gente para a constituição do governo mundial é o Estado-nação. São dois. Há dois grandes inimigos. O cristianismo e o Estado-nação, meus amigos. Ponham-se isso na cabeça. O grande inimigo dos poderes globais, que são os poderes progressistas e globalistas, incluem essa gente toda ultraliberal e esta gente toda da extrema-esquerda, do wokismo e por aí fora, os dois grandes inimigos é o cristianismo, a tradição judaico-cristã, com a base moral judaica e com o espiritualismo cristão, que prefaz as escrituras sagradas, e o Estado-nação, que é uma criação de Israel, do Estado-nação, das escrituras. E nós vamos ver, porque é que estou a dizer isso, porque eu sei que há muita gente que vai dizer que não e tal, mas isto é facto, meus amigos. Então, pode-se dizer que no século XVIII e no século XIX o nacionalismo era visto como algo positivo. E nós aqui temos que parar. Temos que parar. No século XVIII, portanto, quando se dá a Revolução Francesa, porque antes, o nacionalismo ninguém falava disso porque era a defesa do reino. Os reis defendiam os reinos. Não era preciso falar de nação. A nação era o reino. Deixou de haver reis, deixou de haver reinos, passou a haver a nação. E no século XVIII e no século XIX, a nação era vista como algo positivo. Por isso é que houve a criação da Sociedade das Nações, SDN, e também depois da Segunda Guerra Mundial houve a criação da ONU, não é? A Organização Mundial das Nações, não é? Então a nação era a peça-chave da construção da ordem política. Reparem bem, a partir do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os poderes nazis foram derrotados, em 1945, começou primeiro no Estado Profundo americano, com a influência dos Rockefeller e por aí fora, e das organizações, David Rockefeller, e das organizações como a Trilateral, o CFR e toda esta gente, e os atores norte-americanos, geoestratégicos, como Henry Kissinger e Brzezinski, e todas as administrações americanas, começaram a pôr na cabeça, nós temos que diabolizar o conceito de nação. Mas nós sabemos, na altura, não é? Nós sabemos que os americanos são muito nacionalistas, muito patriotas, têm uma maneira dos Estados Unidos em cada recanto da janela, não é? Quando a seleção joga, meus amigos, eles lá metem a bandeira, até nos tribunais, em todo lado, a bandeira dos Estados Unidos. Eles não é quando a seleção, como aqui em Portugal, que só metem a bandeira de Portugal quando a seleção joga, não. Ali eles são muito nacionalistas. E isso é um problema para estes poderes globalistas, estão a perceber? Então, o que é que Azoni nos diz? O nacionalismo é uma teoria sobre como o mundo político deve ser organizado. É a ideia de que o mundo é mais bem organizado quando as nações estão em condições de traçar o seu caminho de forma independente. Meus amigos, eu até podia parar aqui, acabava o vídeo e vamos todos embora, porque já está aqui. A ideia central do livro, embora este livro é muito bom, já está aqui. Eu vou repetir. O nacionalismo é uma teoria sobre como o mundo político deve ser organizado. É a ideia de que o mundo é mais bem governado quando as nações estão em condições de traçar seu caminho de forma independente. Página 15. Cultivando as suas próprias tradições e os seus próprios interesses sem qualquer interferência. Por isso é que isto não tem nada a ver com etnia, isto não tem nada a ver com cores, isto não tem nada a ver com sexos, isto não tem nada a ver com A, B ou C. Não, porque cada país pode fazer o seu nacionalismo. Um país muçulmano pode fazê-lo. Só que nós vamos ver mais para a frente como as nações todas muçulmanas que prefazem a Ummah, a comunidade islâmica, é antinacionalista. É outro poder globalista que se opõe ao nacionalismo. Daí o pan-arabismo, chamado pan-arabismo, sempre foi muito mal visto
pelas organizações islâmicas e principalmente pelas organizações islâmicas radicais, não é? Porque se há uma coisa que a Irmandade Muçulmana, que os salafistas querem combater, é o panarabismo. O panarabismo é o nacionalismo árabe. E eles são contra isso, porque o Estado-nação é um problema, meus amigos, onde nós temos um poder global, e nós vamos ver o que é um poder global, que é um império, prefaz um império, é o fim das nações. Aqui a Zoni explica isso muito bem, que é o que aconteceu com os impérios todos. O Império Romano, o Sacro Império Germânico Romano, todos os impérios fizeram isso. O Império Soviético também foi assim. O Império Nacional Socialista dizia-se nacional, mas nacional não tinha nada. Porquê? Ou seja, eles só tinham nacionais para eles, porque eles queriam converter o mundo inteiro na sua nação. Mas quando uma nação começa a fazer isso, ela deixa de ter um Estado-nação, ela passa a ser um império. E é isto a tese de Azoni, que é isso que eu vou aqui explicar. Então, o nacionalismo se opõe ao imperialismo. Reparem bem nisto, meus amigos. O nacionalismo se opõe ao imperialismo. Nós vamos ver essa relação entre nacionalismo e imperialismo. Porque é isto que está em jogo. E hoje é isto que acontece. O globalismo e o populismo. Não é a mesma coisa, é igual. É uma evolução, mas é a mesma coisa. Eu vou explicar. Portanto, o nacionalismo se opõe ao imperialismo, que busca unificar a humanidade na sua máxima extensão possível. Portanto, o imperialismo, vou repetir devagar para os meus amigos perceberem, busca unificar a humanidade na sua máxima extensão possível, sob o único regime político que eles vão dizer que é um regime positivo. Página 15. E é exatamente isso. O globalismo é uma nova versão do velho imperialismo. Eu vou repetir. O globalismo é uma nova versão do velho imperialismo. É uma teoria antinacionalista. Portanto, o maior baluarte, o maior escudo, a maior defesa contra o globalismo é o Estado-nação, meus amigos. É por isso é que o Estado-nação está... que eles querem destruir a todo o custo o Estado-nação. E sempre que aparece um partido que defende o Estado-nação, estes são... é a extrema-direita, é o Hitler que está aí a vir. Estão a perceber aqui o porquê que nós temos que entender as coisas. Então, e dito por um judeu, atenção, Yazoni, depois da queda do Muro de Berlim, houve 2 projetos imperialistas. Eu vou repetir, página 16. Depois da queda do Muro de Berlim, na Alemanha, houve 2 projetos imperialistas. A União Europeia, que vem mitigando a soberania dos seus Estados-membros. Mas, amigos, esta União Europeia, esta comissão, este modelo de União Europeia é um império. É a formação do império. E quanto mais caminha para o federalismo, mais imperial se vai tornar. Por isso é que é urgente haver uma Europa das Nações contra este império que se está a formar. Esta van der Leyen é uma mulher, não é um homem, mas é um César que está ali, é um autêntico César romano que está ali, meus amigos. Segundo projeto, o estabelecimento de uma nova ordem mundial americana. Então há estes 2 polos. Os americanos, o Estado profundo, desde a Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial, o Estado profundo americano, que é antinacionalista no seu interior. Ele é contra o próprio nacionalismo americano, que é um Estado profundo globalista, e o projeto da União Europeia Federalista, que é um projeto imperial. Acaba por ser um projeto que caminha para o imperialismo. Nos diz Azoni, esses 2 projetos, página 16. Portanto, o imperialismo o imperialismo provém de 3 grandes tradições imperiais. Reparem bem o estudo histórico que Azoni faz. O imperialismo provém de 3 tradições imperiais. Quais são? Império Romano, Império Austro-Húngaro e Império Britânico. Eu vou repetir. Império Romano, Império Austro-Húngaro e Império Britânico. Sabem qual foi o maior opositor? Não foi do Império Romano, porque isto foi antes, mas o maior opositor disto, que o autor vai explicar, foi justamente o protestantismo. A ação benéfica do protestantismo na Alemanha contra o Sacro Império Húngaro. E nós vamos ver
tudo por palavras de Yazoni. Então, a nova Roma, que é chamada Pax Americana, não é? Havia a Pax Romana, e agora há a Pax Americana, que é a nova Roma, o Império Americano, super soberania, que irá presidir sobre todas as soberanias das nações. Que é assim que eles veem as coisas. Eu falo aqui do Império do Estado Profundo Americano, não os conservadores americanos nacionalistas. Não são esses que eu estou aqui a falar. Atenção para não haver aqui confusão. Quando eu falo na palavra americano, estou-me a referir a um poder que lá está. Portanto, nunca houve nenhum debate acerca dos dois projetos da Ordem Mundial Americana, do Estado Profundo, e da União Europeia. Qualquer debate pós-queda do Muro de Berlim foi logo criticado e cancelado. Não podem falar sobre isso. Ninguém pode falar sobre o que é melhor, o Estado-nação ou um poder global, imperial. Não se pode falar sobre isso. Tanto que a palavra imperial foi completamente omitida. Eles retiraram a palavra imperial. Yazoni nos fala sobre isso. Portanto, houve várias formas de expressões politicamente corretas para evitar a palavra imperialismo. Estou a ver a TV agora a seguir. Página 17. Vou repetir. Houve várias formas de expressões verbais, que são politicamente corretas e que foram feitas para retirar o imperialismo. Multilateralismo, no próprio politicamente correto, uma junção global entre as nações, poder global. Eles tentam não falar em império, porque o que eles querem fazer é um império, mas eles não podem dizer isso diretamente ao público, não é? Então, o nacionalismo, portanto, busca estabelecer nações livres e independentes. O nacionalismo, repito, portanto, busca estabelecer nações livres e independentes. Página 19. Há, portanto, duas posições irreconciliáveis sobre a ordem política. Nacionalismo, Estado-nação, imperialismo, globalismo. São irreconciliáveis essas duas posições. Hoje há a noção de que o nacionalismo é sinónimo de guerra. Vários foram os políticos que falaram essas frases. O próprio Sarkozy dizia isso, François Hollande dizia isso, o Macron diz isso, o nacionalismo é a guerra. Não é? Nada mais falso, como iremos ver, nos diz Yazoni, nada mais falso, página 20. O que está a ser proposto é um novo império chamado Império Liberal. Pois é, eu vou utilizar a palavra liberal, meus amigos. Já sei que vai haver muitos aí, principalmente, eu não vou agora tentar aqui dizer onde vem, porque senão depois ainda me vou aqui em cima, mas muita gente não vai concordar com isso, mas é o que o autor nos diz. Portanto, o que está a ser proposto é um novo império liberal que irá substituir a velha ordem protestante baseada nos Estados-nações independentes. Estado-nação, página 21. E porquê que vem da ordem protestante? Porque os protestantes foram basear-se na Bíblia. E a Bíblia defende o Estado-nação, como vamos ver. Portanto, vamos ver mais para a frente como a ordem protestante foi importante no século XVI para o Estado-nação. E vamos ver. Portanto, o ponto mais importante deste trabalho é a divergência entre nacionalismo e imperialismo. Página 24. Parte 1. O nacionalismo e a liberdade ocidental. A primeira parte. Portanto, o nacionalismo e a liberdade ocidental. Duas visões da ordem mundial. Primeiro, uma ordem livre e independente, nações, cada qual buscando o bem político de acordo com a sua própria tradição e entendimento. 1. 2. Uma ordem unida sob um único regime jurídico mantido por uma única autoridade supranacional, que é o imperialismo. 1. Israel representa a primeira, como exemplo a mais. 2. A União Europeia representa a segunda. Portanto, há uma diferença completa entre Israel e a União Europeia em termos de ordem política. Continuamos. A Bíblia tem uma preocupação textual com a independência das nações. Página 28, meus amigos. Eu queria dizer isto no fim, mas eu vou já adiantar. O que é que Deus diz a Abraão há 4.000 anos atrás? Nem sequer a palavra nacionalismo não existia, nem a palavra país, quanto mais existia, não existia nada. Não. Mas o que é que Abraão diz? O que é que Deus diz a Abraão? Farei de ti uma grande nação. Vão ao hebraico original da Tora, eu desafio os teólogos e os estudiosos bíblicos,
da exegética e da hermenêutica para irem ver a tradução original hebraica, como aparece a palavra nação. Nação já no povo de Israel há 4.000 anos atrás. Então, enquanto Israel se formava como nação independente, à volta, o que é que havia? Os impérios. Império do Egito, Império da Babilónia, Império da Assíria, Império da Pérsia. Todos tinham só uma coisa em comum: conquistar mais território para se tornar cada vez mais império. Israel era uma nação que Deus deu. Deus nunca disse para ir conquistar o Egito, a Babilónia, a África, a Indonésia, a Austrália. Nunca disse nada disso. Esta é a vossa terra. Farei de vocês uma grande nação. É na Bíblia, Azoni, é na Bíblia que encontramos a primeira apresentação de uma possibilidade diferente dos impérios, como vimos. Uma ordem política baseada na independência de uma nação que vivesse dentro de fronteiras limitadas ao lado das outras nações independentes. Só que não havia outras nações, porque eles consideravam isso impérios. A única nação era Israel. Portanto, página 29. Página 34. Agora vamos ver aqui um relato histórico. O Sacro Império Romano Germânico representa bem o exemplo do império. Meus amigos, eu sei que há muita gente, há muitos historiadores, muita gente conservadora da direita que defende, principalmente do lado católico, que eu sei, que defende o Sacro Império Romano Germânico. Só que era um império, meus amigos. E atenção, a Igreja Católica, a partir de Constantino, de certa forma, embora ainda bem que conseguiu cristianizar a Europa, sem dúvida nenhuma, mas de certa forma também era um império. Página 34. A Guerra dos 30 Anos marcou o surgimento dos Estados-nações. Da França, da Holanda, da Suécia, que eram nações calvinistas e luteranas. Por isso é que os protestantes, que foram os vários príncipes, se protestaram contra as entidades. Nesta altura, as entidades que lideravam o Império Católico, não é? Porque era um império, não é? Então, contra o exército da Alemanha e da Espanha, devotados à ideia de império. Mas, amigos, é a realidade. Eles estavam devotados a uma ideia de império. Até podia ser um império cristão, não tem problema. Aqui nós não estamos a criticar qual é a forma, estamos a criticar o fundo, a essência, que é o império. Estão a perceber? Então, a ordem política, aliás, é o contrário, nós estamos a criticar a forma, não é o fundo. O fundo é a ideia, neste caso seria o cristianismo, não é? Mas nós estamos a criticar aqui a forma como ela é feita, não é? Porque uma coisa é todos os nascidos de novos cristãos de forma espiritual serem unidos. Outra coisa é criar uma ordem política que é totalmente diferente na base do império, mesmo que seja em nome de Deus, meus amigos. Que isto já aconteceu muitas vezes na humanidade. Portanto, a ordem política de Westfália e a sua forma específica de Estados-nação independentes e de cariz protestante. Portanto, o protestantismo dá origem a isso, meus amigos. Ou seja, os primeiros a oporem-se, não foram os primeiros, mas um dos primeiros a oporem-se contra essa ideia de império foram os protestantes. Página 37. Eu sei que esta tese muita gente não vai concordar, meus amigos, mas Azoni explica isso muito bem no livro. A vida política da Europa foi construída com base em dois princípios. O mínimo moral necessário para a legitimidade de um governo, o direito de uma autodeterminação nacional, que eram os dois princípios que são também de origem protestante. Página 38. É a ideia protestante de um governo que deve servir como protetor do seu povo. Página 39. A importância da Carta do Atlântico, que reafirmou o princípio da liberdade nacional. Muito importante isto, 1941. Vou repetir. A importância da Carta do Atlântico, que reafirmou o princípio da liberdade nacional em 1941. Página 42. Vou tentar não andar depressa porque está aqui muita informação. Mas, a partir do fim da Segunda Guerra, não podemos ver o declínio súbito do interesse em salvaguardar a independência política das nações, que é a mais eficaz dentre todas as barreiras para deter a tirania do Império Universal. Portanto, a nação é o baluarte contra o Império Universal, não é? Página 43. Que culminou com a nova ordem mundial dos Estados Unidos, Estado Profundo e da Comissão da União Europeia. Tão simples como isso. A construção de uma ordem liberal do Ocidente
a construção de uma ordem liberal do Ocidente, início de um novo imperialismo antinações. Que eles utilizam a palavra liberal, deturparam do liberalismo clássico para construir uma nova ordem liberal. Para página 43. Seu único princípio na base da sua ordem política legítima é a liberdade individual. Que parece benéfico para qualquer pessoa. Sim, isso é bom, liberdade individual, mas com isso dissolvemos tudo e todos num único império, num único centro de comando. Estão a perceber como é que as coisas funcionam? Página 43. Na base desta ideia está o segundo tratado para o governo civil de John Locke, que foi um dos principais responsáveis. Página 44. Publicado em 1689, na página 45. De facto, no trabalho de John Locke, o individualismo liberal se opõe às famílias, às tribos e nações, heranças religiosas e culturais. Meus amigos, a Zoni vai falar na relação que houve entre, primeiro, as famílias, os clãs, as tribos e depois a constituição de uma nação. Que é como a família, é uma ordem natural de evolução humana, que não pode agora ser destruído porque aparece um maluco qualquer que diz que quer criar um império mundial. Estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer? Portanto, a teoria política de Locke convoca que ao individualismo contratualista, Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Hobbes também antes, portanto, uma visão utópica na qual as instituições, o Estado-nação e a comunidade, a família, as tradições religiosas parecem não ter qualquer razão de existência. Pois está claro, convém destruir tudo isso para criar um império mundial, que é exatamente o que eles estão a fazer, meus amigos. É por isso é que na comunicação social nós vemos a aversão, eu não posso dizer outra palavra que começa com O, não posso, por causa aqui do YouTube, mas a aversão que eles têm ao Estado-nação, meus amigos. Portanto, hoje somos inundados por esta visão liberal, individualista, nas academias, nas universidades, nos centros de estudos, nos institutos, na própria comunicação social, que o contrato social de Rousseau, 1762, a paz perpétua de Emmanuel Kant, nós vamos ver a importância da paz perpétua de Emmanuel Kant, o trabalho de Emmanuel Kant, escrito em 1795, até a teoria da justiça de John Ryle, 1972, que revela incansavelmente este falso mundo de paz que a Zoni chama do mundo de faz de conta, que é para enganar as pessoas. Porque isto é tudo para enganar as pessoas, meus amigos. Isto é tudo para enganar as pessoas. Página 48. Para John Locke, o segundo tratado de governo, a importância das fronteiras não existe. Meus amigos, John Locke. Eu já nem estou a falar da paz perpétua de Emmanuel Kant. Estou aqui a falar de John Locke. Fronteiras não existem. Meus amigos, se eu retirar a porta da minha... Já tenho falado disso. Se eu tirar ali a porta da entrada da minha casa, se eu deixar a porta aberta, e se lá embaixo no prédio tirarem a porta do prédio, então toda a gente entra. Toda a gente entra dentro do prédio, toda a gente entra dentro da minha casa. Não pode ser, não é? Pronto. Então, de acordo com a lei da natureza, afirma Locke, a humanidade é a única comunidade. Diz ele, página 49. Como se isso fosse possível, não é? Hoje, no mundo académico, as elites já não estão familiarizadas com as instituições do Estado Nacional. Muito importante. Estado Nacional, família ou reconhecimento público da majestade de Deus. Isso muito menos, não é? Tudo isso são noções estranhas para essas elites académicas. Foi assim que o Estado-nação foi sendo silenciosamente apagado dos corredores académicos. Página 32. E agora vamos ler. Paradigma liberal, herança de John Locke. O paradigma liberal é a herança do John Locke. Eu vou ler. Iniciados neste paradigma liberal, homens e mulheres educados podem assim buscar emprego. É uma vasta gama de projetos que assumem uma construção liberal do mundo futuro. Programa político da unificação europeia. A expansão de um irrestrito livre mercado e uma livre imigração entre as populações do mundo. A transformação de negócios imperiais em companhias multinacionais que servem à economia global acima de qualquer interesse nacional em particular. A submissão das nações a uma ainda maior expansão de um corpo de direitos internacional. A agitação por um regime universal de direitos humanos por parte de várias ONGs, conselhos ligados às Nações Unidas e cortes internacionais. A homogeneização das universidades, um padrão global pelo sistema dos padrões internacionais
e pelo peer review. Todos esses detalhes são definidos, obviamente, por pensadores lockeanos, John Locke, treinados no meio universitário, raramente sabedores de que há pessoas honestas e inteligentes cuja percepção da validade de tais empreendimentos é profundamente diferente da visão que eles propunham. Simplesmente assumem que ou se está do lado certo da história, quantas vezes ouvimos isto, não é? Ou se está do lado errado da história. E que quando você está trabalhando na construção de uma nova ordem mundial liberal, você tem que estar do lado certo da história. Pronto, é assim que eles metem isso na cabeça das pessoas nas universidades. E é por isso é que temos esses políticos todos com a mesma narrativa, meus amigos. Por isso é que nós temos esta gente toda com essa mesma narrativa. Portanto, reparem bem agora, e agora esta aqui vai doer. Esta vai doer, meus amigos. Desculpem lá, esta vai doer. Hitler nunca foi defensor do nacionalismo. Pelo contrário, era defensor do chamado Terceiro Reich. O que é o Terceiro Reich? Terceiro Reich inspirado no Primeiro Reich, a partir da história do Sacro Império Romano. Hitler era de facto um defensor do imperialismo e era completamente contra as nações dos outros países. Por isso é que ele queria destruir todas as nações à volta dele. Reparem bem, a Alemanha nazi foi de facto um Estado imperial que queria pôr um fim no princípio da independência nacional e na autodeterminação dos povos de uma vez por todas. Página 55. Parabéns à Zoni. Vou continuar, isto hoje vai ser a doer. A proposta da paz perpétua. Proposta da paz perpétua. Como única forma de garantir a paz, dissolvendo as nações, era uma proposta imperialista. Outra versão do Sacro Império Romano Germânico, página 57. A tal paz perpétua de que fala Immanuel Kant, não é? O que os impérios federalistas fazem ao estilo da União Europeia? O que os impérios federalistas fazem ao estilo da União Europeia é oferecerem paz em troca de renúncia da independência da sua nação. Tu renuncias à tua soberania, renuncias à tua nação e a gente dá-te uma paz. Paz fictícia, porque ela nem existe. Percebem, meus amigos? Isto é tudo para enganar. Tudo para enganar inglês. Portanto, incluindo sua capacidade de pensar como nação independente. Isto é o que os impérios fazem. Retiram a capacidade dos povos para pensarem em termos independentes. Portanto, a imposição irrestrita do pensamento liberal, codificado na forma de leis universais e imposto sobre as nações, se necessário pela força, é uma forma de liberalismo com forma de imperialismo. O globalismo acaba por ser uma nova forma de imperialismo. Meus amigos, é lógico, isto tem tudo lógica. Página 60-61. Portanto, a deterioração da liberdade da opinião contrária ao Império Liberal é visto cada vez mais nos meios universitários e nos meios de comunicação. Portanto, existe uma autêntica caça às bruxas contra os que defendem o Estado-nação. Eu vou repetir. Existe uma autêntica caça às bruxas contra os que defendem o Estado-nação, contra o Império Liberal. Exatamente isso que o Putin faz. Exatamente isso que, de certa forma, Israel faz. Exatamente isso que os conservadores americanos também fazem. Eles não querem saber do internacional, eles querem a American Red, não é? A primeira América. Todo aquele que defende primeiro o seu país, independentemente se o presidente da China, que é um comunista ferrenho, defender com unhas e dentes a sua nação, eu sou logo o primeiro a defendê-lo. Desde que ele defenda a sua nação e não se torne um império. Se o presidente da Índia fizer a mesma coisa, se o gajo da Coreia do Norte, que é um maluco comunista, também fizer o mesmo, não me importa. Desde que eles fiquem lá onde eles estão e defendem a sua nação. Se é o tipo de governo que eles querem ter, que eu acho errado, o comunismo, eles é que sabem. Mas desde que eles não se tornem um império. Porque quando alguém se quer tornar um império e quer conquistar o mundo, aí é que começa a desgraça, meus amigos. Então, a tolerância à opinião contrária, assim como o nacionalismo tem se tornado uma relíquia na era remota. Página 63.
E agora vemos a recusa do Brexit. Vamos ler aqui, eu tenho aqui os apontamentos. A recusa do Brexit pelo Império Liberal da União Europeia. Pois está claro, a União Europeia é um império, por isso é que não aceitaram o Brexit. Ler passagem, página 63, vamos ler. As calúnias e denúncias despejadas sobre o público inglês e sobre suas lideranças eleitas no alvorecer da determinação britânica em buscar a sua independência na União Europeia são inquestionavelmente um aviso para todo o Ocidente. Do ponto de vista da construção liberal, a unificação europeia não é uma opção política legítima, entre outras. É a única opção legítima a qual uma pessoa decente tem o dever de subscrever. A ilegitimidade moral do voto britânico pela independência foi o assunto incessante entre as figuras dos média da política que censuravam o voto. Alegou-se que apenas os idosos apoiaram a saída da União Europeia, pressionando assim os jovens, ou que os ignorantes apoiaram-na, diluindo dessa forma o senso de que o voto contrário vinha daqueles que realmente sabiam das coisas melhores do que os demais, ou que os votantes só queriam fazer um voto de protesto e não queriam, de facto, deixar a Europa. E assim por diante. Meus amigos, mais uma prova, meus amigos. Nigel Farage, que foi praticamente o obreiro do Brexit, que demorou mais de 10 anos, 8 anos para chegar agora, como chegou ao Parlamento inglês, foi um autêntico defensor do Estado-nação. Neste caso, do Reino Unido, não é da Inglaterra, não é? Então, neste caso, ele sempre disse não, ele sempre olhou para a União Europeia como um poderio perigoso que estava-se a tornar um império. Que é isso que eles querem fazer. Então, as práticas religiosas tradicionais, atenção a isto agora, muita atenção agora. As práticas religiosas tradicionais do cristianismo e do judaísmo se tornarão cada vez mais inadmissíveis com os avanços das construções liberais. Azoni, página 65. Há um senso hoje disseminado por todo o mundo ocidental de que as crenças de uma pessoa não deverão mais ser discutidas em praça pública. Bom, isto não é novidade, não é? Página 65, sabemos que é o que está a acontecer. Típico do império. Portanto, quando uma nação quebra as regras do superimpério liberal globalista, como foi o caso da Sérvia, do Iraque, da Líbia, hoje é o caso da Rússia, os seus contingentes aliados da União Europeia apressam-se para restabelecer as regras do jogo. Página 66, 67, 68. Portanto, a alternativa ao império da ordem liberal e a perspectiva é a perspectiva conservadora ou tradicionalista. Vou repetir. A alternativa ao império da ordem liberal, o neo-império da ordem liberal, é a perspectiva conservadora, que é a nossa perspectiva, que busca estabelecer e defender uma ordem internacional de Estados nacionais. Daí a defesa da Europa das Nações, por exemplo. Independentes com princípios morais legítimos no sentido bíblico. Página 68. Na tradição de Edmund Burke. Este imperialismo liberal do século XX se está a transformar num imperialismo progressista woke. Cada vez está pior. Nos anos 80 ainda eram conservadores, no tempo de Reagan. Agora não, agora são completamente da extrema-esquerda. Algo muito perigoso para a subsistência das democracias e dos Estados-nações. Por isso, meus amigos, um wokeista, um LGBTista, um da France Insoumise, da Front Populaire, a Frente Popular, perguntem a essa gente toda, dos Black Lives Matter nos Estados Unidos e dos antifas americanos, perguntem àquela gente o que é que eles acham, o que é que eles pensam sobre o Estado-nação. Ui, vocês vão ver o que é que eles vão dizer do Estado-nação. O que é? Isto é para destruir. O Estado-nação é para destruir. Porquê? Porque eles estão completamente imbuídos com a ideia de um império global mundial à imagem deles. Não é? Parte 2. Defesa do Estado Nacional. Muito interessante aqui. Azoni vai defender o que é a defesa do Estado Nacional. Pode-se assumir sem risco que a melhor forma de ordem política é aquela baseada nos Estados Nacionais independentes,
superior a outras alternativas, como tribos, clãs e ordem imperial, que são as outras alternativas. Página 74. A gestão da União em forma de ordem política não existe só no âmbito da família e do clã, chefes de clã. Pode unir-se para formar uma tribo que pode ter dezenas de milhões de membros. Estes chefes de tribos podem unir-se para formar uma nação, cujos membros ultrapassem os milhões. Página 80. Isto aqui é a evolução política de uma nação, que a Zoni faz muito bem no seu trabalho. Depois, definição de nação e Estado Nacional, que chamamos de Estado-nação. Aqui vamos ver. Portanto, por nação quer dizer um número de tribos com uma herança compartilhada, geralmente incluindo uma língua comum, idioma ou tradições religiosas e uma história passada de união contra um inimigo comum. Características que permitem que as tribos se unem para se assumir como uma comunidade distinta de outras comunidades vizinhas. Por um Estado Nacional, ou Estado-nação, defino aqui o Estado representado por uma nação cujas tribos distintas se uniram sob um único governo permanente, independente de todos os demais governos. Estão a ver? Aqui, definição de Azan. Liberdade nacional significa uma oportunidade de viver de acordo com os seus próprios interesses, aspirações dentro do objetivo do Estado. Página 112. E o maior inimigo do Estado-nação, o império globalista, dentro da ciência política, é a xenocracia, aquilo que é chamado de xenocracia, que é governo do estrangeiro dentro do Estado-nação. Portanto, as virtudes do Estado-nação, ao Estado-nacional, a violência é relegada para a periferia, vejam bem, página 119, o Estado-nação suprime a guerra como meio de resolver conflitos domésticos, baseando-se banindo-as para a periferia da experiência humana. Porquê que o Donald Trump, quando esteve no seu governo, não houve conflitos nenhuns? E porquê que estes tipos, agora democratas de Estado profundo, é só conflitos por toda a parte? Porque é a expansão do império, enquanto que o Donald Trump quer apenas fazer a sua América grande, a sua nação grande. Estão a perceber aos poucos como é que a nossa comunicação nos engana? Como é que eles metem tudo ao contrário, para nos enganar? Portanto, a criação dessa esfera da paz, na qual a família e a vida económica pode-se desenvolver amplamente, protegida da violência, é a primeira invenção do Estado-nação, página 120, e não o contratualismo, como dizem, não é? Portanto, desprezo pela conquista imperial, página 120. Pelo limite das suas fronteiras e proteção dos seus modos de vida. Porquê que a nação, o Estado-nação, tem um desprezo pela conquista imperial? Porquê? Porque apenas quer a sua nação dentro das suas fronteiras, dos seus limites e dos seus modos de vida, proteger os seus modos de vida, não é? Quer aquilo, ó, um grande defensor do Estado-nação, o General de Gaulle. Quando o General de Gaulle, em França, portanto, a França estava em bases, tinha bases fortes. A França era um país que tinha voz. Hoje não tem. Hoje o Emmanuel Macron é um autêntico xenocrata. Não é? Ele é tudo menos nacionalista. Ele é praticamente, eu posso dizer que é um agente americano a governar a França. Não é nada mais do que isso. E a Marine Le Pen é uma bufada de ar fresco para a França. Independentemente ela já ter aceitado quase tudo, não é? Quase tudo o que houve para aceitar para poder estar dentro da União Europeia, infelizmente, não é? Mas não vou falar sobre isso agora. Mas sempre é melhor a Marine Le Pen do que aquele agente americano, não é? Então, Johann Herder, que é um dos principais inventores do Estado, mas um dos principais defensores do Estado-nação, explica que o Estado mais natural é a nação, que é uma família extensa com um só carácter nacional, página 121. Portanto, a Primeira Guerra Mundial foi em grande parte o fruto da paixão dos Estados nacionais europeus pelo imperialismo, porque também é muito fácil um Estado-nação deixar de ser Estado-nação e cair na ilusão utópica de criar um império, que é exatamente isso que aconteceu ao Stalin, que ele queria fazer isso. O Adolf Hitler queria fazer isso. Todos os Césares romanos, a partir do Império, não é? Quiseram fazer isso. Portanto, é sempre a mesma história. O Alexandre Grande, não é?
também quis fazer isso. E todos os impérios antigos, a Síria, a Babilónia, os caldeus, todos eles quiseram fazer isso, meus amigos. Conquistar as outras nações à volta, para se tornarem um império. Portanto, continuando, as aspirações universais dos Estados imperiais tendem a produzir vastas guerras ideológicas que, por sua vez, procuram estabelecer de uma vez por todas um mundo ideal em troca de uma devastação à escala global. Criar um mundo global, utópico, ideal, de paz, devastando as nações todas. É sempre a mesma conversa, não é? 3. Liberdade coletiva, página 130. O Estado Imperial não oferece liberdade à nação. Somente o Estado Nacional pode ser livre, por governantes que estão ligados por laços de lealdade, página 138. 133, desculpa. Liberdade só existe onde há centros múltiplos e independentes de poder. Meus amigos, ciência política e até filosofia. Eu vou repetir. Liberdade só existe onde há centros múltiplos e independentes de poderes. Sempre que vocês virem que há alguém que quer ter o poder todo, concentração de poder, é o fim da liberdade. Centros múltiplos e independentes mantêm a liberdade. Estão a perceber? Por isso é que na ordem económica a concorrência é muito importante. No liberalismo clássico. Não é o monopólio de uma empresa, por exemplo, que quer ter o controle absoluto no mundo inteiro. Isto já não é. Isto aí já estamos a falar de um centro único de comando. Não é? Então, o equilíbrio de poder, Vattel, que é um teórico, página 135, nos explica: o objetivo do equilíbrio de poder é garantir que nenhuma nação se torne tão forte a ponto de estar na posição de impor leis sobre as outras nações. Que é exatamente o que o Império Nazi fez. Não é? Portanto, isto chama-se imperialismo. Portanto, quarta, a ordem política competitiva, página 136. A marca do imperialismo, vamos ler, a marca do imperialismo, para uma vez por todas vermos o que é. Uma ordem política competitiva. A marca do imperialismo, por exemplo, de Napoleão. Napoleão é outro exemplo do imperialismo. Era não aceitar Estados que não fossem moldados à imagem do seu próprio regime. Lá está, seu regime revolucionário. Estabelecendo assim um sistema legal para toda a Europa. Mesmo uma antiga instituição como a Sociedade-Estado veneziana, cujas tradições constitucionais haviam sobrevivido por mais de 1000 anos, não foi por ele senão uma abominação que tinha de ser destruída. Vejam bem como é que Napoleão era. Portanto, essa mesma convicção que todos deveriam aceitar e tomar como verdade política definitiva, caracterizou também o pensamento de Lenin e o imperialismo soviético durante todo o curso dos seus 70 anos. E aparece novamente em nosso próprio tempo nas doutrinas da União Europeia. É o autor que diz, não sou eu, que não encontra satisfação no governo de uma nação, mas procura constantemente impor uma uniformidade cada vez maior em todas as nações de acordo com verdades políticas que seus próprios burocratas considerem universalmente inquestionáveis. Típico do imperialismo, não é? Típico do globalismo, meus amigos. Então, já vimos isso. Nenhum ser humano ou grupo de seres humanos possui os poderes necessários da razão e os conhecimentos suficientes para ditar uma constituição política mundial. Isso não existe e nunca vai existir, meus amigos. Ninguém pode querer ditar a sua constituição política mais apropriada para toda a humanidade. Tentaram fazer isso com os direitos humanos, meus amigos. E mesmo assim não resulta. E quando tornam os direitos humanos num império, numa obrigação, vai tudo por água abaixo, meus amigos. A economia de todas as nações não pode estar nas mãos de um único órgão central de governo, ou gabinete. Ninguém pode decidir a política apropriada para toda a humanidade. Ninguém pode decidir a política apropriada para toda a humanidade. São os vários povos das várias nações, com os seus vários Estados-nações, que decidem a sua soberania dentro dos seus países, meus amigos. Ninguém pode decidir, ninguém pode querer mandar em toda a gente ao mesmo tempo. Não é? Página 41. E agora vamos ler. A Coordenação das Nações Independentes, dito por Margaret Thatcher, que era uma conservadora, muito liberal também, conservadora aqui, na página 142, vamos ler.
A coordenação voluntária entre as nações sempre foi desejável onde há evidentes interesses comuns. A Thatcher aqui menciona a cooperação entre países na definição de normas de modo a permitir às empresas uma competição além fronteiras, mas ela poderia facilmente ter mencionado a colaboração em assuntos de segurança, meio ambiente, saúde, assistência, desastre e outras coisas. Essa cooperação pode beneficiar todas as nações, desde que permaneça estritamente dentro do quadro dos acordos entre nações, totalmente independentes, e não as coloque sob autoridade decisória de organismos internacionais. Foi por causa disso que ela foi corrida, que eles começaram a ver que ela não estava a ir atrás da conversa, na narrativa, então ela foi despachada. Portanto, as liberdades individuais, página 143, o desenvolvimento da tradição dos direitos e das liberdades individuais serviu apenas em Estados nacionais. Eu vou repetir. O desenvolvimento da tradição dos direitos e liberdades individuais surgiu apenas em Estados nacionais, página 143. E agora, meus amigos, o mito da solução federalista. Isto agora é uma crítica para o PSD, para o Partido Social Democrata, porque há ali muita gente que defende o federalismo. E eu agora aqui, com base em Azoni, vou dar uma chega a eles todos. Então, o mito da solução federalista. Muitos pensam que a solução entre o dilema do Estado Imperial e ou de Estados Nacionais seria a solução federalista. Então eles dizem assim, sim, não pode haver um império, que o império é uma coisa má. Mas também não pode haver nações e tal, então vamos fazer uma coisa no meio, que é a solução federalista. Vamos ver o que é que Azoni nos diz. Portanto, muitos pensam que só um Estado federal internacional trará a paz. Vamos lá ver então se isso é verdade. A ideia de uma federação internacional é simplesmente a ideia de um império, nos diz Azoni. Não é mais nada do que império. Federalismo é império, meus amigos, e vamos ver agora porquê. E é indistinguível de um Estado imperial, página 149. Isto é explicado entre dois tópicos, que é a adjudicação voluntária e a adjudicação compulsória. Portanto, a adjudicação voluntária, escolha das nações e suas soberanias, nações independentes. A adjudicação compulsória, escolha que recai num grupo de burocratas de um Estado Federal Internacional. Quando nós temos um grupo de burocratas que a gente nem sabe quem eles são e que estão a decidir tudo por nós, meus amigos, a partir daqui nós já não temos uma coisa boa. Passamos a ter uma coisa má. Passamos a ter um género de um império. Não tão a descarada como fizeram os impérios do passado, mas a caminho, meus amigos. Então, o que é que se passou com o federalismo americano? Que aqui a Azoni vai dar vários exemplos. Ao longo da história do federalismo americano, o governo nacional usou os poderes à sua disposição para forçar os Estados a alinharem seus direitos constitucionais e tradições religiosas. Então, o governo federal começou a obrigar os Estados todos, e foi o que aconteceu. Então, no século XX, acabaram com a oração nas escolas, acabaram com a leitura da Bíblia, acabaram com as tradições de cada nação, de cada Estado, principalmente os Estados do Sul. Então, página 155. A promessa de autodeterminação dos Estados foi progressivamente removida. Estão a ver? Isto em relação ao federalismo americano. Portanto, o caso da experiência federal internacional da União Europeia. Isso então aqui é descarado. Estabelecido pelo Tratado de Maastricht, remeto pelo meu vídeo da União Europeia, para mim o Tratado de Maastricht foi o principal a ditar o que é a União Europeia, de 1992, que reúne Estados sobre o princípio de subsidiariedade, que eles vêm com essa palavra bonita, mas vamos ver o que é que está por trás. Portanto, a burocracia e os tribunais federais europeus têm consistentemente estendido os seus poderes sobre os Estados-membros. Que é isso que está a acontecer. Daqui 10, 20, 30 anos caminhamos pelo mesmo, não é? Porque é isso que está a acontecer. Porque as forças conservadoras, ou de uma ou duas, ou há uma revolução, mesmo, é essa palavra que eu não gosto nada dela, mas vou utilizá-la, ou há uma revolução dentro da União Europeia, ou então não sei. Ou então caminhamos mesmo para um super Estado federal, que é isso que vai acontecer. Página 157. Então, o termo governança, que eles gostam tanto de utilizar, o termo governança da União Europeia, que evita a palavra federação. Ler página 158.
A União Europeia, retorno a um passado imperial. Vou repetir. A União Europeia, retorno a um passado imperial da Europa. Então, os partidários da União Europeia negam frequentemente, por exemplo, que a perda da independência política sofrida pelos países membros da Europa tenha resultado no estabelecimento de um governo federal, como se poderia supor. Em vez disso, é dito que a Europa inventou uma nova forma de soberania partilhada, vejam bem, sobre a qual não há governos, apenas uma governança. Nova língua a funcionar, não é? Conjunta. É claro que se não há governo federal europeu, então é impossível dizer que estes governos federais estabelecem uma ordem política imperial. É claro. Mas tudo isso é um faz de conta. A União Europeia tem, apesar da propaganda, um governo central poderoso, cujas diretivas são juridicamente vinculativas para as nações europeias e para os seus membros individuais. Este governo consiste em uma grande burocracia legislativa cujas diretrizes são impostas às nações associadas e subordinadas, que é o Subordinary Nation, da Europa através da aplicação de leis por meio de uma agência e sistemas judiciários que estão sujeitos aos tribunais federais europeus. Vários órgãos nomeados e eleitos têm o poder de ratificar essas leis ou de se recusarem a fazê-lo. Embora a autoridade permaneça na íntegra, com uma hierarquia judicial, é verdade que nada disso nos recorda as instituições do governo livre. Mas é certamente um tipo de governo. Trata-se de uma autocracia burocrática que os Estados imperiais, historicamente, têm usado para governar as suas nações subordinadas. Então, o transnacionalismo e soberanias compartilhada não são, em outras palavras, uma brilhante descoberta na teoria política. São simplesmente um retorno a um passado imperial da velha Europa. Mais claro do que isso, Yazorni não podia ser, meus amigos. Não podia, meus amigos. E digo-vos uma coisa. Eu agora vou fazer esta grande pergunta. Porquê que eu, quando entro numa livraria portuguesa, não está a vender este livro? Esta é uma pergunta que eu vou deixar aqui também para, se alguém de uma editora estiver a ver, ou seja quem for, esta é a pergunta que eu vou fazer, que eu vou deixar aqui no ar. Então, um governo federativo internacional não é senão um governo imperial. Página 159. Eu vou repetir. Um governo federativo internacional não é senão um governo imperial. Siga. O mito do Estado neutro. Meus amigos, eu vou fazer assim, porque já estamos com 1h02. Vou resumir isto rapidamente, eu não vou ler tudo, senão nunca mais saímos daqui. Aqui a Zoni nos diz que não existe uma ganatanga, não existe Estado neutro, é tudo para inglês ver. Quando um Estado não é constituído historicamente como um Estado nacional, este tem tendência em ser absorvido por outro Estado. Meus amigos, é o que acontece quando um Estado perde a sua identidade nacional, histórica e nacional, dissolve-se. E já aconteceu na história. É o que ele nos diz. Aqui a Zoni também na página 187 nos fala na importância da não transferência dos poderes do governo às instituições globais. Isso é muito importante, meus amigos. A importância da não transferência dos poderes dos governos às instalações globais. O que é que vocês pensam que a primeira coisa que David Rockefeller fez na segunda metade do século XX foi criar organizações para fazer isso, para que possam ser transferidas todas as competências portanto, competências e atributos do próprio governo americano a instâncias internacionais, assim como da União Europeia e de outras instâncias, meus amigos. Por isso é que ele criou a trilateral, foi uma tentativa, o Consent Foreign Relation, o CFR, tudo isso foi a preparação do governo mundial, que não é mais do que o império, meus amigos. Parte 3. Antinacionalismo e, não vou utilizar a palavra que começa com O, que posso ter problemas aqui. Vou utilizar a palavra animosidade, que é um sinónimo da outra palavra. Portanto, o antinacionalismo e a animosidade ao Estado-nação, que nos fala a Zoni. Portanto, as campanhas difamatórias contra o Estado Nacional de Israel. Começa logo aqui.
e de todos os Estados Nacionais. A imagem do Estado Nacional de Gaulle, o Estado Nacional, por exemplo, que alguns americanos defenderam, o Estado Nacional, de certa forma, que o Putin defende, não é? Ele é nacionalista russo, não é? Qualquer um que defende é logo diabolizado. Immanuel Kant e o paradigma antinacionalista. Nas universidades, incutir Immanuel Kant nos jovens, a paz perpétua, página 196. Depois, 2 lições de Auschwitz. Não é verdade que o Estado Nacional produz animosidade, que não posso dizer outra palavra, mas os ideais universalistas tendem a dar origem à animosidade assim que encontram determinada oposição. Eu vou repetir isto, porque não sei se perceberam. Não é verdade que o Estado-nação produz animosidade, como eles dizem, que eu não posso dizer outra palavra. Mas os ideais universalistas tendem a dar origem à animosidade assim que encontram determinada oposição. É por isso é que nós, em 2021, no século XXI, em 2024, não é? Mas já vem de antes, não é? Já vem de logo que se iniciou o século XXI, nunca tivemos uma censura e um cancelamento tão grande. Todos aqueles que não pensam como a narrativa oficial são todos reduzidos a extremistas, que é hoje o que acontece. Um partido que defende o Estado-nação, extremista. Um político que defende o Estado-nação, extremista. Um intelectual que defende o Estado-nação, extremista. Aqui, Yoram Hazony defende o Estado-nação, extremista. Mas ele é de Israel e tal. Extremista. Eu estou aqui a fazer a apologia do Estado-nação, sou extremista. Isto é o que um imperialismo faz. Quando encontra resistência, reduz os seus adversários. É exatamente isso que acontece, meus amigos. Defender a fundação da União Europeia, desde a fundação da União Europeia, o Estado Nacional é visto como uma fonte de males. Eu vou repetir. Desde a fundação da União Europeia, o Estado Nacional é visto como uma fonte dos males incalculáveis, enquanto que o Império multicultural é um modelo para a humanidade. Ou seja, normalmente, se defendessem a verdade, o que deveriam ensinar nas escolas era, meus amigos, em 1945, o nacionalsocialismo foi derrotado porque era um império, que tornou-se um império e foi derrotado. A imagem do Império Romano, do Império da Síria, do Império da Babilónia, do Império Napoleónico, de todos os impérios que quiseram, do Império Soviético, todos os impérios que quiseram conquistar. Não. Em vez disso, como eles querem criar outro império, que agora é a União Europeia junto com o americano, eles então dizem assim, não, agora nós vamos diabolizar o Estado-nação. Vamos fazer de conta que é o Estado-nação que é o baluarte das nações. É isso que vamos diabolizar agora. Que é para eles não perceberem nada do que se passa. E invertem completamente as coisas ao contrário. Não é? Então daí que pode surgir hoje outro império e ninguém vai dar por nada, meus amigos. É um império soft, não é um império com armas e com polícia nas ruas e com tropas nas ruas, mas é um império soft, a imagem de Adolf Huxley, não é? Do Admirável Mundo Novo, por exemplo, para condicionar a mente das pessoas. Então, o que está na visão do universalismo globalista, página 198, eu vou repetir, o que está na visão do universalismo globalista é um manifesto de 1795 de Immanuel Kant, chamado A Paz Perpétua. Em um esboço filosófico nele, Kant lançou o ataque contra o Estado-nação, contra o ideal do Estado-nação. A condenação do Estado Nacional foi levada pelos marxistas também e acompanhada por um antinacionalismo liberal que provocou, por fim, quis pôr fim à antiga ordem em nome da marcha de Kant em direção à iluminação universal. Estão a perceber? Página 200. Porque ninguém protesta contra as monstruosidades do Islão e do Terceiro Mundo. Nunca vi ninguém protestar contra o... A UMA é um império também. A comunidade islâmica acaba por ser um império, porque eles querem islamizar o mundo inteiro, então é um império também. Não é?
Mas não se ouve nada. O terceiro mundo, nada. Sempre que há alguém a querer engolir as outras nações, o Império o que é? A definição mais rápida e mais prática é essa. É um país que quer engolir os outros países todos. Quer conquistar os outros países todos, quer engolir os países todos. Isto chama-se Império. Então, é um novo paradigma antinacional que protege o Islã e o terceiro mundo depois. Por isso é que a extrema-esquerda é périta nisto. Então, porque os imperialistas têm animosidade? A ler passagem 215. O internacionalismo liberal, ou neoliberal, não é apenas uma agenda positiva para o apagamento das fronteiras nacionais e o desmantelamento dos Estados nacionais na Europa e entre outros lugares. É uma ideologia imperialista que investe contra o nacionalismo e os nacionalistas, buscando a sua deslegitimização onde quer que apareçam na Europa ou em outras nações como os Estados Unidos, Israel e por aí fora, que são consideradas como emergentes da civilização europeia. Portanto, o paradigma universalista ama os homens, oferece uma ideologia da salvação e paz perpétua, universal, mas se alguém discordar dessa ideia, o universalista responde com animosidade, cancelamento e perseguição da opinião. Vejam bem, é a mesma coisa que o extremista da esquerda. Eu defendo a igualdade entre os sexos, entre os géneros, não sei quê, e tu és um não sei quê, não sei quê. Mas tu não pensas como eu? És não sei quê, não podes existir. Não pensas como eu, tens que morrer. Pronto, é mais ou menos isto a conversa dessa gente. E vemos isso hoje com a questão de Israel. Não é? Portanto, isto é o cúmulo e o paradoxo desta gente. Dizem eles que defendem uma visão, mas no fim querem destruir todas as outras visões. Ora, mais uma vez, eu repito que o princípio do pluralismo e de um Estado democrático e de um Estado de Direito é várias vozes, várias opiniões e várias maneiras de pensar, sem ser cancelado ou perseguido. Então, para continuar, países como a Hungria, a Dinamarca, a Grã-Bretanha, a França, os Estados Unidos, tiveram grandes crescimentos de nacionalismo entre aquilo que é o Império Liberal globalista. Ou seja, esses países foram criticados, principalmente a Hungria hoje, por ser um país muito nacionalista. Agora vemos, ideia central do texto deste trabalho. E eu vou até mostrar para os meus amigos. Portanto, a melhor ordem política é a de um Estado Nacional. Eu vou repetir. A melhor ordem política é a de um Estado Nacional. A mesma coisa que a melhor ordem social é a família. Meus amigos, a melhor ordem numa sociedade é a família, constituída por pai, mãe e filhos. Assim como a melhor ordem política é um Estado Nacional. Sempre foi assim. Há 4.000 anos que é assim, meus amigos. Tudo o que quer engolir as nações torna-se império. Página 171. Porque oferece independência, segurança, autonomia e soberania política e nacional. Portanto, está tudo dito, não é? Portanto, o nacionalismo é uma virtude na ordem política, ideia central. E título do livro. Portanto, o nacionalismo é uma virtude na ordem política, página 223. Isto significa que as condições sob as quais a humanidade vive são melhoradas à medida que avançamos em direções a um mundo de Estados nacionais independentes. Estão a perceber? Agora vou-vos dizer, se a Europa fosse constituída por uma Europa das nações, vivíamos todos muito melhor. Tínhamos ordenados mais altos, tínhamos muito menos imigração, tínhamos uma economia mais florescente, tínhamos trocas comerciais mais justas, mais equilibradas, os povos viviam mais felizes, com as suas identidades. Continuávamos a fazer as nossas competições desportivas como fazemos, que as próprias competições desportivas provam que tem que haver nações, porque quando não houver mais nações não há mais Portugal contra a França, não há mais a Espanha contra não. Isso acaba, porque as nações são a base, meus amigos. É a melhor ordem política, meus amigos, pegando em todos os exemplos, como eu agora peguei no desporto. Isso significa que as condições sob as quais a humanidade vive são melhoradas à medida que avançamos em direção a um mundo de Estados nacionais independentes e não a poderes globais imperialistas. E agora, vamos ler a última passagem. A melhor ordem para a humanidade. Eu vou ler. Ao contrário do Império, o Estado Nacional independente
inculca uma aversão às aventuras de conquista em terras distantes. São contra as guerras, está a ver? Além disso, uma ordem de Estados nacionais oferece a maior possibilidade de autodeterminação coletiva. Ela estabelece uma vida de competição produtiva entre as nações, cada uma lutando para alcançar o desenvolvimento máximo das suas habilidades e as dos seus membros individuais, e fornece ao Estado a única base conhecida para o desenvolvimento de instituições livres, liberdades individuais. Estas são vantagens consideráveis e, à luz delas, conclui que a melhor ordem política conhecida para a humanidade é, de facto, uma ordem de Estados nacionais independentes. Isto aqui está. Aqui é a ideia do livro. A ideia central, o resumo do livro, pela qual eu revejo-me completamente. Não é? Então, o imperialismo universalista produziu vários, os faraós, os reis babilónicos, a hegemonia de Alexandre Grande que quis conquistar o mundo, os Césares da Roma Antiga, o próprio Napoleão, Hitler, Stalin e muitos outros, meus amigos. Muitos outros. Página 223. Todos perseguiram teorias abstratas de um império universal. Eu vou repetir. Todos perseguiram teorias abstratas de um império universal maravilhoso. Não é? E agora vou acabar com isto, meus amigos. Vou acabar com isto. Para agora mais direcionado para aquele que crê, para os que creem em Deus. Página 228. E é assim que Azoni fecha o livro. Deus chamou Abraão e lhe disse: farei de ti uma grande nação e abençoarei todas as famílias da terra. Não disse que ia fazer um império. Ele não disse para fazer um império e impor um império a toda a gente. Portanto, devemos passar esta herança, a nação, como meio cultural de herança para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu assim acabo aqui o vídeo. Espero que tenham gostado. Meus amigos, este é um livro de referência. Podem encomendar o livro. Vai ter que vir do Brasil. Podem-no encomendar, porque aqui não há venda. Façam apelo às editoras portuguesas, quem me estiver a ouvir, para que editem aqui cá em Portugal esta versão numa editora, porque este livro é muito bom. Muito bom. É um dos melhores livros de ciência política que eu já li dentro deste assunto, a comparação entre o Estado-nação e o Império Globalista. Meus amigos, um abraço, até a próxima. Próximo vídeo será vida e obra de Aristóteles. Vida e obra de Aristóteles, eu tenho aqui, eu vou mostrar. Não percam, vida e obra de Aristóteles, e depois também vamos ter outra obra importantíssima, O Cancelamento do Ocidente. Também não percam, meus amigos, duas outras obras importantíssimas para aqui o canal. Um abraço e até uma próxima.